Discussões sobre diferentes fontes de energia estão ganhando bastante espaço nos debates políticos atualmente. O principal ponto de discussão dessa pauta é a troca de energias não renováveis, como de usinas nucleares, para energias renováveis, como de energia solar ou eólica. Em termos gerais, as energias renováveis são fontes de energia derivadas de recursos naturais e reabastecidos com uma taxa mais alta do que são consumidos. Um exemplo clássico de fontes de energia renováveis e sustentáveis são o sol e o vento. Entretanto, não é possível afirmar que toda energia renovável é de fato sustentável, como por exemplo etanol à base de milho e grandes barragens hidroelétricas que, apesar de poder ter uma taxa maior de reabastecimento, elas também prejudicam significativamente o meio ambiente ao seu redor. Energias não renováveis, diferentes das renováveis, são criadas a partir de fontes que vão se esgotar ou não vão conseguir se reabastecer a tempo. Atualmente, esse tipo de energia é a fonte principal de energia para indústrias e, infelizmente, todas acabam sendo não sustentáveis, justamente pelo seu caráter destrutivo para o meio ambiente. Alguns exemplos de energia não renovável incluem gás natural, carvão e, principalmente, energia nuclear. Os principais componentes das células solares sensibilizadas por corrente são nanopartículas de CO2, o eletrólito, o filme catalisador de platina e o corante de placas de vidro condutor. Quando a luz entra em contato com a superfície onde o corante está conectado ao CO2, ela excita os elétrons do corante, que então são injetados na banda de condução de CO2, o que oxida o corante. O corante oxidado é então regenerado pelos íons que formam o eletrólito. Os elétrons gerados pela luz se dirigem então ao contra-eletrodo, onde os íons de 3 são reduzidos a I. Por final, os elétrons são transportados pelo eletrólito para serem regenerados com o corante novamente, dessa maneira fechando um circuito. Através desse mecanismo é possível conseguir um trabalho realizado pelos elétrons, o que nos dá consequentemente, uma corrente elétrica. Nós recebemos dois tipos de placa de vidro condutor, uma com furo e sem furo. Na sem furo também havia uma máscara adesiva cobrindo a placa 2x3 e deixando só uma área de 1 cm² exposto. Na área exposta, nós passamos uma pasta de dióxido de titânio e espalhamos com uma vareta de vidro para que não houvessem rachaduras, que dificultaria a condução de corrente elétrica. Depois nós deixamos secar e fomos para a placa com furo. Na placa com furo, nós derramamos algumas gotas de uma solução alcoólica H2PtCl6. Então, nós aquecemos ambas as placas a 450 graus Celsius por 45 minutos, o que permitiu que gerasse as conexões na dióxido de titânio e a placa de vidro condutor, e também fez com que as moléculas de hidrogênio e cloro fossem expelidas na placa do vidro condutor com furo. E isso foi feito, como dito, para 9 pares de placas. E placas sem furo foram limpas então com papel umedecido em álcool e mergulhadas em corante por mais de 24 horas. Após essas 24 horas, foram estabelecidas conexões entre os conjuntos hidroxilas do corante e o dióxido de titânio. Em seguida, nós fizemos uma espécie de sanduíche com os eletrodos, deixando as partes que tínhamos adicionado dióxido de titânio e a platina, a camada de platina que sobrou depois da evaporação do hidrogênio e cloro, e botamos um termoplástico entre elas, e depois fechamos o sisteminha com presilhas e aquecemos a 130 graus Celsius por 7 minutos. O termoplástico atuou para selar as placas, vedando-as, o que seria importante na próxima etapa, já que nós iríamos adicionar um eletrólito composto por íons iodeto e triodeto. E também foi importante para deixar as placas separadas entre si e não ocorresse curto-circuito. Em seguida, adicionamos o conjunto, agora selado, a uma câmara de vácuo por 5 minutos até que parasse de borbulhar o eletrólito. E então, nós limpamos a célula solar com papel, tirando todo o eletrólito em excesso, inclusive do furo. E nós então adicionamos um termoplástico em cima do furo e uma plaquinha de vidro que então nós botamos no sisteminha de novo para aquecer a 130 graus Celsius por 7 minutos, o que vedou finalmente a nossa placa solar. Nós queremos então dimensionar um sistema para que faça um mini ventilador funcionar durante um dia inteiro, tanto dia como noite, então 24 horas. A partir disso, nós precisamos então entender a sua necessidade energética durante esse um dia. Nós temos a seguinte informação: a voltagem dele, que é de 0,4 volts, a amperagem, que é de 0,19 ampere, que isso foi medido empiricamente. Então, a partir disso, nós podemos então calcular a potência dele, que é de 0,0076 watts. A partir dessa potência, então, nós conseguimos entender então quanto de energia ele vai precisar utilizar durante 24 horas. Nesse caso, é de 0,1824 watt-hora. Então, sabendo quanto ele vai precisar de energia, então, nós precisamos então dimensionar quantas placas solares a gente vai ter que utilizar então para poder energizar ele durante um dia.
Bom, nesse caso nós temos então 10 placas, já estavam caracterizadas, a gente então teve os valores dela de eficiência e energia e de watt-hora por dia. Então nós precisávamos então, considerando então uma radiância de 4,5 kWh por diâmetro quadrado, claro, nós fizemos então uma somatória para entender quanto dessas células nós utilizaríamos. Nesse caso nós utilizamos 9 das 10, eliminando a quinta, porque somando então a energia delas da 1 a 10, tirando a quinta, nós obtínhamos então uma energia de watt-hora de 0,183, que é suficiente então para manter aquele sistema funcionando. E nós montamos a placa nessa montagem que é tipo três placas em série e essas três em série em paralelo, porque como a nossa bateria ela precisava de 1,2 volts, então se nós fizéssemos 3 em série, nós obteríamos algo próximo de 1,2 volts, o que era necessário então para poder fazer a nossa bateria funcionar. Bom, uma vez que descobrimos então quanto de energia a gente vai precisar para manter em um dia o sistema funcionando, nós precisamos armazenar essa energia. E nós temos essa pilha, que ela tem uma voltagem de 1,2 volts, uma amperagem de 1 ampere-hora, e a energia dela que foi calculado, que é de 1,2 watt-hora. E bom, essa energia de 1,2 watt-hora faz com que uma pilha então seja suficiente para poder fazer com que o sistema de um mini-ventilador fique funcionando por um dia. Caracterização das nossas células solares, fabricadas em laboratório, a gente primeiro subdividiu elas em 3 grupos de semelhança para facilitar a caracterização, uma vez que, pelas suas semelhanças, elas teriam resultados muito semelhantes. Isso era possível verificar visualmente falando, então, pela quantidade de corante que elas tinham, como também de eletrólito. E aí, as coisas que a gente queria medir, utilizando o equipamento que tem na imagem, que era um Arduino Uno, com um potenciômetro para variar a tensão. A gente queria medir tanto a corrente e a tensão que a gente tinha com a nossa célula solar sobre uma luz que simulava o Sol máximo de meio-dia a 45 graus. Então, as informações que a gente tentou obter foi a tensão de circuito aberto, a corrente de curto-circuito e tanto a corrente quanto a tensão que provocavam potência máxima. Então, a gente simulava o potenciômetro, girava ele do mínimo até o máximo para obter cada uma dessas informações de medição. E com isso, a gente também calculava o fator de preenchimento, que nada mais era do que a tensão e a corrente que provocava a potência máxima dividido pela tensão de circuito aberto vezes a corrente de curto-circuito, porque isso nada mais era do que o quanto que a nossa célula preenchia uma célula ideal. Isso mostrava para a gente o quão bem ou mal ela estava montada. Quanto mais próximo de 100%, que é o fator de preenchimento dado em porcentagem, a gente conseguia uma célula solar ideal. Quando a gente vem analisar os nossos resultados, a gente percebe que, pela imagem dos gráficos, a 2C teve o pior resultado. Logo em seguida, vem com um resultado muito melhor a 10, que foi uma célula solar emprestada de outro grupo, uma vez que todas as outras que a gente tinha não tinham bons resultados. E a 2A, que foi a nossa célula solar com melhor rendimento após a caracterização, melhor eficiência. E se a gente traçar hipóteses para isso, a gente pode perceber que a resistência da 2C está muito alta e pela imagem dela a gente consegue ver claramente que ela não absorveu corante o suficiente. E uma das hipóteses é o óleo de silicone que estava em laboratório e afetou diretamente a absorção desse corante. Ele criou uma película que impediu a absorção correta dele, então tem pouco corante. A célula 10 emprestada, ela teve uma resistência bem menor do que a 2C, mas ela ainda tem uma resistência maior que a 2A, porque a gente percebe pela imagem que as bordas dela ainda estão esbranquiçadas, então ela foi afetada também pelo óleo de silicone. E a 2A foi a melhor montagem que a gente teve. Ela chegou a um rendimento, uma eficiência de 3%, que era o esperado para uma célula solar com corante, e ela não tem nenhum resquício de óleo de silicone. Além disso, outro fator que corroborou para 2C ficar pior foi o motivo de ela ter pouco eletrólito. Então, afetou diretamente a recombinação dela e deixou ela com uma eficiência bem menor por conta disso.
Além das células que a gente caracterizou, é importante a gente pensar também nas células que a gente não caracterizou e o motivo pelas quais não teriam bons rendimentos. Pelas imagens, a gente consegue ver claramente, por exemplo, a imagem mais à esquerda, a 3C, ela não tem eletrólito praticamente, ela também não absorveu quase nenhum corante, foi uma das mais afetadas pelo óleo de silicone, que formou uma película que impediu essa absorção. Além disso, a imagem mais à direita, a gente consegue ver que tem muito eletrólito vazado, e isso acontece porque o termoplástico não vedou de maneira correta a nossa célula solar. Isso aconteceu constantemente em várias montagens que a gente realizou. E uma última hipótese que a gente não consegue ver claramente apenas pela análise das células, mas pode ter acontecido que o óleo de silicone pode ter afetado também a aplicação que a gente fez do titânio e também da platina nos nossos eletrodos. Então, piorando o transporte dos elétrons nas nossas células solares. Bom, e para nossa conclusão e discussão, a gente decidiu fazer um dimensionamento, no caso de para uma casa real, né? A gente considerou esse sistema como sendo off-grid, porque também foi o sistema que a gente considerou no nosso experimento, né? Sendo as placas solares as células, representadas pelas células, as baterias de lítio pelas pilhas, e também o consumo da casa sendo pelo ventiladorzinho, né? O consumo do ventilador. Bom, a gente considerou alguns parâmetros para fazer essas contas, para ver o quanto tempo essa casa ela conseguiria. Essa casa não, mas tipo, o sistema o kit, né? De abastecimento energético por placa solar conseguiria se pagar em relação ao consumo que você pagaria nas contas de luzes, né? Enfim, na somatória da conta de luz. Para isso, a gente considerou uma potência média por placa de 58,12 kWh por mês. Isso porque foi o valor estimado pela empresa que a gente tirou do kit. O custo do kit em si, com duas placas e uma bateria de lítio, seria de 15.979. O preço do quilowatt-hora do abastecimento público, ou seja, da conta de luz que a gente considerou, foi 0,92 kWh. E o consumo mensal da suposta casa seria de 2.205 kWh mês. Então, fazendo essas contas e também levando em consideração que a bateria ela tem uma vida útil de 10 anos e a placa solar é em torno de 25, a gente considerou que seriam necessários 18 anos para que esse sistema se pagasse e, enfim, daí para frente a pessoa conseguisse usar o sistema de energia solar compensando mais que o de energia pública.